Boa noite. Me ouça um pouquinho antes que você saia desse vídeo. Ouça aqui uma palavra que vai ser edificante para a sua vida. Tenho certeza porque foi para a minha, tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, o versículo 2, eu vou ler. O título dessa mensagem é A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. Eu vou falar da pesca maravilhosa, mas vou ler só um versículo, depois talvez eu comente algum outro versículo. Mas preste atenção um pouquinho, por favor. Jesus diz assim, aliás, Jesus viu, versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Esse versículo é importantíssimo aqui, que nós vamos meditar. Jesus chegou ali na praia do lago de Genezaré, e ali estava uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus, porque Jesus sempre tinha uma boa palavra para aquele povo, para os necessitados, para os miseráveis, para os cansados e oprimidos e sobrecarregados, para os paralíticos, para os surdos, os mudos, para os leprosos, Jesus para os cegos, para os mancos, coxos. Jesus tinha sempre uma palavra para os pobres. E aí ele viu aqueles pescadores que haviam descido dos barcos e estavam lavando as suas redes. E Jesus aproveitou aquele momento para ensinar ali uma lição, uma orientação para aquele povo, porque eles haviam desistido daquele dia de alcançar alguma coisa, eles não tinham pescado nada durante uma noite inteira. E Jesus observou aquilo e quis ensinar para ele: eu não sou a favor do evangelho da prosperidade da forma como se diz, como se prega. Mas aqui eu creio que ele falou sobre prosperidade, sobre alcançar a bênção, sabe? Sobre conquistar a sua bênção, sobre debaixo da sua palavra, sobre a sua orientação, sob a sua orientação. Então, ele entrou no barco daqueles pescadores, o de Pedro, né? Pediu para que Pedro afastasse aquele barco um pouco para dentro da água, enquanto a multidão estava ali na praia, e ele começou a ensinar para eles que você não pode deixar tudo para amanhã, para depois, para o ano que vem, mas que você pode acreditar que as coisas podem acontecer hoje. Ele ensinou algo assim porque depois, na prática, a gente viu o que ele fez. Depois do sermão que ele deu, ele disse para Pedro: Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Glória a Deus. E aí, eles foram ao mar e Pedro lançou a sua rede e ali colheram uma grande quantidade de peixe, que quase que lhes rompiam as redes, e fez sinal para um outro barco para vir ajudá-los. E eles encheram ambos os barcos, de tal forma que quase iam a pique, quase afundavam, com tantos peixes. Ficaram espantados depois com aquilo, com aquele grande milagre dessa pesca maravilhosa. Pedro até não queria nem estar na presença de Jesus, dizer: afasta de mim que eu sou pecador, não sou digno de estar perto de você, do Senhor. Mas antes de Pedro ir jogar a sua rede, ele disse assim: mestre, havendo trabalhado a noite inteira e nada apanhamos, mas como mandas, sob a tua ordem, sob a tua palavra, debaixo das tuas palavras,
sobre a tua orientação, lançarei a rede. Então, se é Jesus que está mandando, se é Jesus que está te orientando para lançar a rede, não espere até amanhã, lança a tua rede hoje. É que alguém diz assim, o ano que vem, o mês que vem, o ano que vem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pode fazer hoje, ainda este mês. Você pode alcançar ainda este mês, ainda hoje, a bênção que você tanto precisa e espera, mas que não teve coragem de lançar a rede. Se Jesus te falar para lançar a rede, faça isso. Não desista no primeiro não. Não desista com facilidade. Não comece a lavar as redes na esperança de um outro dia, de amanhã, depois. Continue jogando a rede hoje, mas sob a palavra de Deus, sob a orientação de Jesus. Eu quero contar um testemunho para vocês hoje, maravilhoso, que aconteceu comigo. Aliás, eu tenho vários testemunhos que eu irei contar durante em várias oportunidades que vou ter aqui nesse canal do YouTube. Eu peço que vocês que me assistirem, me sigam, por favor, me ajudem a manter esse canal e para que outros também possam ser alcançados. Mas eu tenho aqui vários testemunhos para serem contados e hoje contarei um através dessa palavra. Eu saí de casa um dia com um recorte de jornal, que antigamente se procurava emprego através de recorte de jornal. Eu levantava cedinho, comprava jornal, Diário Popular, e tinha outros também. E ali pegava um recorte com o endereço e aquele cargo que você queria, estava ali, você ia em direção àquela empresa para procurar um emprego. E eu peguei 2 recortes de jornal, um que era para a Monarch, que fabrica bicicleta, e outro para Indústrias Filizola, balanças. E eu ia para a Monarch, que era longe da minha casa. E aí, já no ônibus, eu pensei, não, eu vou aqui na Filizola, que é mais perto. É que o recorte da Filizola, às vezes uma letrinha pequena, você não dava muito valor pelo tamanho da letra, do anúncio, né? Ou tinha um anúncio grande, então, opa, esse daqui é melhor, enchia mais os olhos. Mas eu fui naquele pequeno, que era mais perto. Chegando lá, tem a moça lá do RH ou da seleção, né, que seleciona o pessoal, pegava as carteiras da gente e leva lá para dentro, e lá eles analisam, escolhem depois aquelas que servem, fica lá para depois chamar as pessoas para preencher ficha e coisa e tal. A minha foi devolvida, uma das devolvidas, algumas pessoas devolvidas, e as pessoas foram saindo, foram embora, e eu fiquei ali do lado, aguardando todos saírem, para não, se eu pedisse uma chance ali para o guarda, todos ali também ia provavelmente querer, né? Então, deixei todo mundo sair, com sabedoria, quando todos saíram dali de perto, eu cheguei, seu guarda, deixa eu falar com a moça ali da seleção só um pouquinho, e era pertinho assim da portaria, e o dia era meu, estava na direção de Deus. Saí de casa, minha esposa falou, você vai voltar empregado. E nisso o guarda deixou, mas não demora. Eu fui, cheguei lá, a moça estava distribuindo as fichas para serem preenchidas, e eu peguei uma, sentei, preenchi, não disse nada. Após preencher aquela ficha, entreguei para ela. Ela olhou e disse, como é que você entrou aqui? Você só tem 8 meses de experiência em carteira para inspetor de qualidade, era a minha pretensão. E a empresa exige no mínimo 3 anos de experiência em carteira. E aí eu estava ali, eu disse, moça, eu não tenho 3 anos de experiência na carteira, mas eu posso te provar que eu tenho experiência de 5 anos, de uma pessoa que trabalhou 5 anos. Na realidade eu não tinha, joguei um 7-1, como diz o outro, né? A vontade de ter meu emprego, não desistir fácil. E a moça falou, já que você está aqui, tudo bem, eu vou te dar um teste teórico, você vai fazer esse teste, e depois desse teste, se você for bem, eu vou te mandar falar com o encarregado para fazer um teste prático. Muito bem, resumindo, eu fiz o teste teórico, fui 100%, acertei, maravilha. Eu gostava muito daquilo que caiu na época,
eu sabia muito matemática, hoje eu não sei nada, mas sabia trigonometria, teoremas de Pitágoras, raiz quadrada, regra de 3, e matemática básica em geral, perímetro, área, tal, essas coisas, né? Tudo caiu. E algumas perguntas. Aprovado. A moça disse, poxa, seu teste foi excelente, muito bom. Eu vou lhe dar uma oportunidade de você ir falar com o encarregado. Quem sabe ele te dá uma oportunidade para você fazer um teste prático. Mandou um menino me levar até a sala do encarregado, lá na usinagem, na sala de inspetor de qualidade. Chegando lá, ele olhou meu teste, gostou, parabéns, seu teste é muito bom. A empresa exige 3 anos de experiência, porém, veja que você tem uma boa teoria, pelo menos. Eu vou lhe dar uma chance de você fazer um teste prático. Mas já está perto da hora do almoço, vou te dar aqui um vale-refeição. Você vai almoçar com a gente, depois do almoço você faz o teste. Eu fui no almoço, sentei na mesa com o rei, com o encarregado. Almocei junto, conversamos um pouco. Outros inspetores que estavam ali, mais 2, um deles era servo de Deus. Quando terminou o almoço, sentei com aquele servo de Deus, ele já me deu umas dicas do que ia cair. Dermival era o nome dele, que ia cair no teste. Muito bem, resumindo, porque não vou contar todos os pormenores, mas eu passei no teste. Fui aprovado. Depois de aprovado, ele olhou assim, você foi aprovado, parabéns. Agora só depende de você. Você quer mesmo trabalhar na empresa? E aí quem entrou lá, não tinha chance de entrar, eu agora exigi. Eu disse, olha, o salário que está marcado lá no quadro negro, lá na lousa, porque tinha inspetor de qualidade, fresador mecânico, retificador, torneiro mecânico, ferramenteiro, né? Então é o salário de cada função. O salário que está marcado lá não é o salário que eu pretendo ganhar, porque eu saí da outra empresa por causa do salário, que é um outro testemunho que eu teria que voltar atrás para contar, não vou poder contar aqui, fica muito longo. Então, eu saí por causa do salário. Aí ele falou, eu falei, mas se você me prometer que aqui dentro eu tenho a oportunidade de ir para um outro setor, assim que surgir uma outra vaga, porque eu também sou retificador, né? Se você me prometer que eu posso ter uma oportunidade em outro setor. Aí ele falou, não, aqui a gente não segura ninguém, se tiver capacidade vai para qualquer setor. Muito bem, tá bom, então tá certo para mim. Ele falou, mas qual é o salário que estava marcado lá? E eu disse o salário para ele, ele pegou o telefone, ligou lá e falou, não, o salário que você colocou aí está errado. Era bem mais. E nisso, prestem atenção nas coisas, como que é a perseverança. Você querer algo e não desistir no primeiro obstáculo, nem na primeira adversidade. Alguns desistiram de fazer o teste, quando olharam o salário na lousa, não valia a pena para eles. E eu não tive concorrente. Não que eu fui aprovado porque não tive concorrente. Eu passei no teste perfeitamente, mas eu podia disputar com outro que tivesse passado também. Então eu não disputei com ninguém. Eu aceitei aquele salário, mas na realidade o salário era outro. E aí, resumindo, fui aprovado, passei a trabalhar naquela empresa. 9 meses depois, o chefe da usinagem passou na sala onde eu estava, de controle de qualidade, e falou bravo, mandei 2 fresadores embora, vagabundos não querem trabalhar, vai para a rua. E eu disse, seu Ivo, que chamava seu Ivo ele, né? Uma vaga dessa para mim, a princípio eu falei brincando até. Ele passou direto e não falou nada, não respondeu. No dia seguinte ele passou pela minha sala, aí eu disse, quem cala consente. E falei, seu Ivo, arruma uma vaga dessa de fresador para mim. E ele falou assim, você já trabalhou como fresador? Eu falei, não. Como é que você quer ser fresador se você nunca trabalhou? Eu falei, ninguém nasceu sabendo. A gente aprende. E ele disse, João, eu gosto muito de você. Eu vou lhe dar uma oportunidade, fala com o teu chefe, teu carregado, se ele liberar você, vou te dar uma oportunidade de fazer só o teste teórico e a prática a gente ensina lá, tá bom? Beleza, falei com o meu chefe, como ele tinha prometido anteriormente que não fazia obstáculo, então falei com ele, ele falou, não, João, tudo bem,
pode ir lá fazer o teste. Eu fui, fiz o teste teórico. Depois que eu fiz o teste, aí o chefe desse chefe, ele era supervisor e tinha um chefe geral acima dele, disse, não, como é que você vai mandar um cara que nunca trabalhou numa máquina fresadora para ser fresador oficial direto, sem nunca ter trabalhado e nem fazer o teste prático? Não, não vai. Aí foi aonde o seu Will falou, seu João, você vai ter que fazer pelo menos o teste prático. Eu já dei a minha palavra, você vai ir para lá e vai ter que ir, mas vai ter que fazer o prático. Porque tinha meio oficiais lá que podiam brigar para querer subir de cargo e não teve oportunidade. E eu que não fiz, não tinha um curso, não tinha nada e já vou direto para ser oficial, né? Fresador oficial. Aí eu fui pedir para o meu encarregado passar o dia no setor de ferramentaria com outro irmão em Cristo lá, que era fresador. Ele passou o dia me ensinando a manusear aquela máquina. Horizontal, vertical, horizontal, transversal, como funcionava a máquina, funcionava em 3 direções. E as medidas que vai, né, tem uns relógios ali na máquina, né? Que marca as medidas, aquilo lá eu já conhecia, né? Que é quem sabe micrômetro, para quem essas coisas sabe já isso daí. Eu já tinha teoria, eu tenho bem, faltava a prática. Aí eu acabei indo, passei o dia com ele, no outro dia eu fui fazer o teste prático e eu fui aprovado. Para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu saí daquela firma, voltei, cheguei em casa já depois das 5 horas, mas cheguei aprovado, com a minha vaga de emprego conquistada. E foi assim, não desisti no primeiro não que devolvi na minha carteira, não desisti na hora que eu olhei o salário lá, mas eu fui em frente. Não vai ser outro dia, vou deixar para outra oportunidade em outra empresa, não. Quero essa aqui. Eu cheguei até aqui e eu quero esse emprego e eu alcancei, eu conquistei. Tá bom, meu irmão? Que sirva que seja útil para vocês esse testemunho, que eu tenho vários e irei contar de vez em quando alguns aqui. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que as portas possam ser abertas para você que está procurando emprego e que você tenha persistência, perseverança, né? Não lave as suas redes antes de ouvir a voz de Jesus, né? E lança a tua rede hoje mesmo para pescar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.